A Casa do Penhasco. Capítulo 1. A vida no lixo. O casal vivia na parte esquecida da cidade, onde o lixo se acumulava como montanhas deformadas e o vento espalhava cheiro de abandono. Eram pobres, mas unidos, e tinham duas filhas pequenas, as únicas luzes em meio àquele cenário sombrio. Cada objeto dentro de casa tinha vindo do lixo: móveis improvisados, panelas amassadas, brinquedos quebrados que o pai remendava com paciência. As meninas não conheciam luxo, mas conheciam amor. Isso era tudo que os pais tinham para oferecer. Com o tempo, porém, a região se tornou ainda mais perigosa. Ratos maiores, moradores agressivos, incêndios frequentes. O casal começou a sonhar com a ideia de ir embora, qualquer lugar seria melhor. Foi então que encontraram um anúncio estranho: uma casa isolada, com vista para o mar, no alto de um penhasco, por um preço tão baixo que parecia brincadeira. Mas para quem vivia entre o lixo, qualquer esperança valia o risco. Aceitaram sem pensar duas vezes. Capítulo 2. A Casa no Penhasco. A nova casa era feia, antiga, e gemia com o vento. Mas havia espaço, ar limpo, silêncio e, ao longe, o som do mar. As meninas correram pela primeira vez em muito tempo. Pareciam livres. No entanto, havia algo desconfortável ali. A madeira do piso estalava como ossos. Os corredores permaneciam gelados mesmo sob o sol. E a noite chegava rápido demais naquele lugar. Ainda assim, comparado ao antigo lar, era um recomeço. Perto dali, quase escondida pela névoa constante, havia uma roda gigante antiga, completamente enferrujada, coberta por teias de aranha, parada havia décadas. Era parte do que fora um pequeno parque abandonado à beira do penhasco. As meninas, curiosas como sempre, se aproximaram no primeiro dia. Era perigoso, sim, mas era também o único parque que elas já haviam visto na vida. E, de algum modo estranho, elas se sentiam atraídas por ele. Logo se tornou o lugar favorito das duas. Capítulo 3. A babá. O casal precisava trabalhar para sustentar a nova vida, então decidiram contratar uma babá. Os anúncios demoraram a dar retorno, ninguém queria subir até aquele penhasco. Até que surgiu uma mulher. Apareceu batendo a porta sem aviso prévio, numa manhã nublada. Era pálida, silenciosa, vestida de preto. Tinha olhos tão frios que as meninas recuaram instintivamente. Falava pouco, e quando falava, sua voz parecia arranhar o ar. O casal, desesperado por ajuda, aceitou. As crianças, desde o primeiro dia, passaram a chamá-la de a bruxa. Os pais riam, achavam graça. Disseram que era imaginação, influência de histórias. Mas no olhar das filhas havia medo verdadeiro. E no olhar da mulher, havia algo que ninguém conseguia definir. Capítulo 4. A Roda Gigante. Mesmo com a presença da babá, as meninas continuaram visitando o parque abandonado. Brincavam entre os escombros, pulavam sobre tábuas soltas, se escondiam nos carrinhos da roda gigante. A estrutura, embora enferrujada, ainda balançava com o vento. E parecia, de alguma forma, observar. A babá nunca se afastava muito. Ficava parada, sempre com o mesmo rosto imóvel, como se esperasse algo. As meninas começaram a ter pesadelos. Sonhavam com a roda gigante se movendo sozinha. Com risos ecoando na noite. Com a babá sussurrando palavras que não entendiam. Os pais tentavam acalmá-las. Diziam que era só adaptação ao novo lar. Não era. Capítulo 5. A Tempestade. Naquela noite, a tempestade chegou como um animal furioso. O vento batia contra as janelas como se quisesse entrar. O mar rugia. Relâmpagos iluminavam todo o penhasco. O casal estava longe, preso na cidade pela chuva, e não conseguiria voltar antes do amanhecer. A babá, porém, estava lá. Foi ela quem chamou as meninas. Com uma calma inquietante, pediu que a seguissem até a roda gigante. As crianças hesitaram. Elas sabiam, que aquilo estava errado. Mas obedeceram. Elas nunca mais voltaram. Capítulo 6. O silêncio. Quando os pais retornaram de madrugada, encontraram a casa vazia.
A porta aberta, o vento levando cortinas e papéis pelo chão. A babá havia sumido, as meninas também. A polícia procurou por dias. Vasculhou o parque abandonado, cada carrinho da roda, cada matagal do penhasco. Nada. O casal, devastado, enlouqueceu em silêncio. A casa, incapaz de abrigar vida, foi abandonada. Epílogo: o sussurro do penhasco. Hoje, dizem que a casa continua vazia. A placa de "aluga-se" ainda balança ao vento, rangendo no mesmo ritmo da roda gigante enferrujada. E quem passa pelo penhasco jura ouvir risadas infantis vindo do parque abandonado. Alguns afirmam ver duas pequenas silhuetas correndo entre os escombros. Outros dizem ter visto uma mulher de preto observando de longe. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu naquela tempestade. Mas todos concordam em uma coisa: a bruxa levou consigo o segredo do que realmente fez. A origem da bruxa. Muito antes de existir a casa no penhasco, muito antes de o casal chegar ali com suas filhas, aquela região já carregava uma história enterrada sob o vento do mar. E essa história começava com uma garota chamada Mara. Capítulo 1: A menina que via demais. Mara nasceu em uma pequena vila costeira, não muito distante do penhasco. Era uma criança silenciosa, observadora demais, como se ouvisse coisas que ninguém mais ouvia. Desde cedo, os moradores desconfiavam dela. Quando passava pelas ruas, os cães latiam, as crianças paravam de brincar, e os adultos cruzavam os dedos discretamente, um gesto para afastar o mal. A mãe tentava defendê-la. Minha filha só é diferente. Só isso. Mas as pessoas sussurravam. Ela vê espíritos. Ela fala com o vento. Ela traz má sorte. E, quanto mais Mara crescia, mais os rumores pareciam verdade. Capítulo 2: A maldição do mar. Aos 8 anos, Mara começou a ouvir vozes vindas do mar. Chamavam seu nome, primeiro como um sussurro, depois como uma ordem. Uma noite, ela seguiu o som até as pedras da costa. Lá, encontrou uma figura retorcida, magra, com olhos tão escuros quanto o abismo. Ninguém sabe se era um espírito, um demônio, ou apenas a solidão tomando forma. A criatura falou: "Eu posso te mostrar o que o mundo esconde. Mas tudo tem um preço." Mara não entendeu, e então, o mar levou sua mãe na semana seguinte, arrastada por uma onda que surgiu sem vento, sem explicação. A vila inteira culpou a menina. Foi ela. É amaldiçoada. É uma bruxa. Expulsaram-na da aldeia naquela mesma noite, com apenas um vestido velho e a escuridão como companhia. Capítulo 3: O penhasco. Sem ter para onde ir, Mara seguiu o mesmo caminho que o vento tomava, para o penhasco. Ali encontrou uma pequena cabana abandonada, muito antes da casa maior existir. Ela passou a morar ali, em silêncio. Com o tempo, a solidão moldou sua mente. E a voz do mar se tornou sua única amiga. Foi a própria voz que ensinou a criança a sobreviver. Recolha o que os outros jogam fora. Observe sem ser vista. Aprenda a escutar além do que é falado. Mara cresceu sozinha, ouvindo a tempestade como se fosse música. E, aos poucos, transformou-se. Capítulo 4: A primeira criança. Certa noite, uma família que viajava pela costa se perdeu na neblina. O filho pequeno desapareceu. Foi encontrado 2 dias depois, sentado perto da roda gigante enferrujada, sussurrando coisas sem sentido. Quando perguntaram quem cuidou dele, ele respondeu: "Uma moça pálida, com olhos como o mar." A vila se encheu de pavor. A partir dali, surgiram rumores de que uma mulher vivia no penhasco atraindo crianças perdidas. Alguns juravam que a viram, sempre à distância. Alta, magra, com uma expressão vazia, como se tivesse esquecido o que era ser humana. Capítulo 5: A transformação. Aos olhos dos moradores, Mara já não era mais uma garota. Era um vulto. A solidão, a rejeição e a voz do mar haviam consumido tudo o que restava de sua humanidade. Ela deixou de falar, deixou de sorrir, e passou a andar silenciosamente pelos arredores, observando tudo com um olhar profundo demais.
Foi então que ganhou o nome que carregaria para sempre, a Bruxa do Penhasco. Capítulo 6 O Juramento. Um dia, na beira da rocha, Mara ouviu novamente a voz do mar. Traga-me companhia. E ela obedeceu, não porque fosse má, não porque desejasse dor, mas porque, para ela, aquilo era a única forma de existir. Não conhecia amor, não conhecia família, só conhecia a solidão, e a voz que nunca a abandonou. Capítulo 7 O destino que a aproximou do casal. Anos depois, quando o casal pobre chegou com suas 2 filhas, buscando um recomeço, Mara os observou de longe. As meninas riam como ela nunca rira. A família parecia tudo o que ela nunca teve. Então, a bruxa desceu o penhasco pela primeira vez em anos, batendo a porta com sua voz quase esquecida. Posso ajudar, sou babá. Eles aceitaram. Eles não sabiam. E assim o destino foi selado. Capítulo 8 O Encontro. O casal voltou ao penhasco dias depois, incapaz de aceitar que as buscas haviam sido encerradas. A polícia já tinha ido embora. A casa estava silenciosa como um túmulo. E a roda gigante rangia ao vento, como se chamasse. Eles caminharam até o parque abandonado, guiados pela intuição desesperada de pais que já não esperavam um milagre, apenas respostas. A névoa estava mais espessa do que nunca. Cada passo parecia afundar em um silêncio denso, pesado. Foi então que viram. No espaço entre os carrinhos quebrados, próximo ao centro da roda, havia algo no chão. 2 pequenos corpos, deitados lado a lado, como se tivessem sido cuidadosamente colocados ali. As meninas estavam inteiras, sem sinais de violência, como se apenas tivessem adormecido. Os rostos tranquilos, os olhos fechados, as mãos quase se tocando. Mas havia algo profundamente errado. Não havia marca de chuva, nem de tempestade, nem de queda. Elas estavam secas, limpas, como se a tempestade daquela noite nunca tivesse alcançado seus corpos. O pai caiu de joelhos. A mãe, incapaz de gritar, apenas tocou o rosto de uma das filhas, que estava gelado como a madeira da casa no penhasco. E atrás deles, misturada à névoa, uma silhueta negra observava em silêncio. A babá, a bruxa, Mara. Quando a mãe ergueu o olhar, a figura já não estava mais lá. Capítulo 9 A revelação dos outros corpos. Quando a tempestade finalmente passou e a névoa começou a se desfazer, o casal permaneceu ajoelhado ao lado das filhas, incapaz de se mover. Os olhos queimavam de lágrimas, a respiração vinha curta, e o mundo parecia ter perdido qualquer cor. Então, quando o sol fraco da manhã começou a atravessar a névoa, algo inesperado se revelou. Primeiro, o pai viu uma forma pequena na beira do parque. Depois outra, e mais outra. A mãe, ainda com a mão sobre o rosto da filha, levantou a cabeça devagar, e um arrepio percorreu seu corpo inteiro. Não eram só as filhas. Ao redor da roda gigante, como se tivessem sido cuidadosamente posicionados, havia outros pequenos corpos, todos deitados de forma pacífica, todos limpos, todos com a mesma expressão de sono profundo. Crianças de idades diferentes, meninos e meninas, roupas antigas, algumas quase desbotadas pelo tempo. Algumas pareciam ter desaparecido há meses. Outras, talvez anos. Era como se o parque carregasse um cemitério secreto, oculto pela névoa até aquele momento. O pai cambaleou para trás, horrorizado. A mãe levou a mão à boca e deixou escapar um som que não era grito, nem choro, era algo quebrado, irreconhecível. E então ambos entenderam. A bruxa não havia levado apenas suas filhas. Ela vinha fazendo isso há muito tempo. A roda gigante, enferrujada e imóvel, parecia observar a cena. Quando o vento soprou, fez seu metal ranger, quase como um lamento. No limite do parque, por um instante, o casal viu a silhueta fina de uma mulher de preto. Mara. Ela não fugia, não atacava, apenas olhava, e, pela primeira vez, seus olhos não pareciam frios. Pareciam vazios, como se nem ela soubesse mais quem era. Quando a névoa voltou a se mover, a figura desapareceu. E o parque voltou ao silêncio.
Capítulo 10 Os fantasmas das filhas. O casal permaneceu ali, cercado pelos corpos silenciosos, incapaz de compreender a dimensão do horror que se espalhava pelo parque abandonado. A névoa voltou a se mover, mas dessa vez não parecia esconder, parecia guiar. O vento ficou parado. O ar, pesado. Tudo ficou tão quieto que o pai pôde ouvir o próprio coração bater. Foi então que aconteceu. Duas pequenas figuras surgiram entre os pilares enferrujados da roda gigante. Eram elas, as filhas, mas não como antes. Elas estavam translúcidas, suaves, como feitas de luz pálida misturada ao nevoeiro. Os olhos, porém, eram os mesmos, gentis, inocentes e profundamente tristes. A mãe levou as mãos à boca e desabou em choro. O pai deu um passo à frente, incrédulo. As menininhas se aproximaram devagar, como se o vento carregasse seus pés. A primeira falou, com uma voz leve, quase um sussurro. Mamãe, papai, fomos nós que chamamos vocês aqui. A segunda completou, com um arrepio frio que atravessou o ar. Foi a babá que nos matou. As palavras ecoaram no penhasco como se o mundo tivesse parado para ouvi-las. A mãe caiu de joelhos. O pai tentou tocá-las, mas sua mão passou através da imagem, como se estivesse tocando fumaça. As meninas continuaram. Ela não era babá. Ela é uma bruxa. O nome dela é Mara. A roda gigante rangeu atrás delas, como se confirmasse cada sílaba. As duas irmãs deram mais um passo, unidas, e disseram a última frase juntas, antes de começarem a desaparecer na névoa. Ela ainda está aqui. E então sumiram, como se tivessem sido levadas pelo vento. O casal ficou sozinho, tremendo, cercado pelo silêncio. Sabiam agora a verdade. E sabiam também que Mara não havia terminado. Capítulo 11 A caçada à bruxa do penhasco. Depois do encontro com os fantasmas das filhas, o casal desceu do penhasco transtornado, carregando no olhar algo que ninguém na vila ousava encarar. E, pela primeira vez em muitos anos, o medo que antes era sussurro virou grito. Eles bateram de porta em porta. Chamaram os moradores mais antigos, os pescadores que conheciam as histórias, os poucos que lembravam o nome, Mara, com horror escondido no rosto. A cada casa visitada, a mesma frase ecoava. A bruxa matou nossas meninas. E não foram só elas. Ela está no penhasco. Hoje, vamos acabar com isso. A vila, tomada por memórias enterradas e culpa nunca falada, finalmente quebrou décadas de silêncio. Homens e mulheres se reuniram na praça. Alguns traziam lanternas, outros, cordas, outros apenas o medo e a decisão de não deixá-lo vencer de novo. O ar parecia pesado, como antes de uma tempestade, mas dessa vez, não havia tempestade. Havia apenas destino. Capítulo 12 O caminho para o penhasco. Quando começaram a subir a trilha estreita, as lanternas tremiam nas mãos, não pelo vento, mas pelo que sabiam que iriam enfrentar. No alto, a casa abandonada esperava. A roda gigante enferrujada aparecia como um esqueleto recortado contra a lua. A névoa se movia de forma estranha, como se não quisesse deixar ninguém entrar. O casal caminhava na frente. Eles não falavam. Não choravam, não tremiam, só carregavam uma dor tão profunda que já não podia ser sentida, apenas vivida. Capítulo 13 A aparição. Quando todos chegaram ao centro do parque, o silêncio se tornou absoluto. E então ela apareceu, Mara, a bruxa do penhasco. Surgiu entre a névoa como se fosse parte dela, alta, pálida, imóvel, com aquele olhar vazio que não parecia humano. Não correu. Não se escondeu, não atacou, apenas olhou para os moradores como alguém que vê algo inevitável. Como se aquela hora estivesse marcada desde o dia em que foi expulsa da vila ainda criança. O casal deu um passo à frente. A mãe, com a voz partida, falou: Você tirou tudo de nós. E de tantas outras famílias. Mara não respondeu, seu rosto não mudou, mas seus olhos, por um breve instante, pareciam carregar algo parecido com arrependimento. Ou talvez só fosse o reflexo da lua. Os moradores ergueram as lanternas.
A luz tremulante iluminou a figura dela, e por um momento todos viram. Mara não parecia um monstro. Parecia alguém que o mundo esqueceu, até que ela se tornou aquilo que o mundo temia. Capítulo 14 O cerco. A vila se espalhou ao redor dela, formando um círculo. A bruxa não tentou fugir. Ela apenas ergueu o rosto, olhando algo que ninguém mais via, talvez o mar chamando uma última vez. Capítulo 15 A morte da bruxa do penhasco. O círculo de lanternas apertou ao redor de Mara. O vento parou. A noite ficou tão silenciosa que até o mar pareceu prender a respiração. A bruxa ficou no centro, imóvel. Era como se esperasse por aquilo há muito tempo. O casal deu mais um passo à frente, os pais que perderam tudo. Os moradores observavam sem ousar quebrar o silêncio. Capítulo 16 O último olhar. Por um momento, Mara ergueu os olhos para o casal. Não havia raiva, não havia desafio. Havia apenas solidão. Uma solidão tão profunda que parecia atravessar o tempo. A mãe sussurrou: "Por que nossas filhas?" Mara abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. A voz que ela seguira a vida inteira, a voz do mar, naquele instante estava muda. Ela estava sozinha, completamente sozinha, e finalmente percebeu isso. Capítulo 17 Queda. Um dos moradores, tomado pelo medo e pela raiva antiga, avançou primeiro. Comparado ao peso da história, o gesto foi pequeno, mas suficiente. Mara cambaleou para trás. Seus pés tocaram o limite do penhasco. O casal recuou. Os moradores congelaram. A lua iluminava apenas metade do rosto da bruxa. Ela olhou para baixo. Depois olhou para cima, para o céu carregado de estrelas. E pela primeira vez, desde que fora expulsa da vila quando criança. Mara sorriu. Não um sorriso cruel, nem de vitória. Um sorriso triste, humano. Como se, no fim, ela finalmente entendesse quem havia se tornado. O vento voltou naquele instante, forte e frio. A roda gigante rangeu atrás deles, como um lamento. E então Mara deu um passo para trás. Não foi empurrada, não foi arrancada. Ela se entregou. Seu corpo desapareceu na escuridão abaixo do penhasco, engolido pelo som distante das ondas. Capítulo 18 A morte ou o começo. Os moradores se aproximaram da beira, mas não viram nada além de mar negro e espuma. O corpo nunca foi encontrado. O casal caiu de joelhos, exausto. Alguns choraram, outros se benzeram, outros apenas olharam para o mar, como se esperassem que algo emergisse da água. Nada emergiu, mas uma última rajada de vento soprou por entre todos eles, fria, úmida, e carregando um sussurro quase inaudível. Eu nunca tive escolha. Depois disso, o penhasco ficou em absoluto silêncio. A bruxa estava morta, ou, havia apenas retornado ao lugar de onde viera. Capítulo 19 Destruição da roda gigante. A fumaça da fogueira onde a bruxa Mara havia sido queimada ainda pairava sobre o vilarejo. O vento levava cinzas pelo céu escuro, como se o próprio tempo estivesse tentando apagar a memória daquele horror. Mas o povo não estava satisfeito. O casal, agora com o olhar vazio e marcado pela tragédia, caminhou até o parque abandonado. Atrás deles, uma procissão inteira de moradores empunhava machados, marretas, tochas e cordas. O ar estava carregado de ódio, medo e uma vontade quase primitiva de purificação. A roda gigante surgia ao fundo como um monstro de ferro enferrujado, imenso e silencioso, cortando o céu. Ela se erguia sobre o parque como um túmulo gigante, testemunha muda dos desaparecimentos, e agora, dos corpos encontrados depois da tempestade. Esse lugar nunca mais vai tirar uma criança da gente, nunca mais, gritou um dos moradores. O primeiro golpe ecoou metálico. Depois outro, e mais outro. As pessoas atacavam com todas as forças, como se tentassem expulsar a própria sombra da bruxa de dentro do brinquedo. Um cabo de aço foi preso à estrutura. Puxa, gritaram. Homens e mulheres puxavam juntos, como se arrastassem o mal para fora da terra. A roda rangeu, gemeu, resistiu, mas não por muito tempo. Com um estalo gigante, a base cedeu.
A roda gigante tombou de lado, rolando lentamente até esmagar parte do parque abandonado. Poeira subiu como uma nuvem cinzenta, escondendo o sol. Quando tudo terminou, o silêncio tomou conta. Um silêncio tão pesado que parecia que até a natureza estava segurando a respiração. O casal se aproximou dos destroços, mão na mão. Não havia alegria, não havia vitória, só um vazio imenso, e o vento sussurrando entre os restos de ferro retorcido. Capítulo 20 A revelação do fantasma de Mara. Quando o último pedaço da roda gigante caiu, levantando uma nuvem de poeira e ferrugem, o vilarejo inteiro permaneceu em silêncio. A adrenalina dava lugar a um estranhamento profundo, quase como se o ar tivesse mudado de peso. Foi então que o vento parou. As tochas tremeluziram, e, no centro dos destroços, uma forma começou a se materializar. Primeiro, apenas um vulto branco. Depois, traços de um rosto cansado. Por fim, o espírito completo de Mara, não a bruxa monstruosa que todos imaginavam, mas uma mulher de expressão triste, roupas antigas e olhos cheios de dor. Os moradores recuaram, assustados. Mas Mara levantou as mãos em sinal de paz. Obrigada, sua voz ecoou como um sussurro vindo de todos os lados, vocês me libertaram. O casal se entreolhou, confuso. Libertamos, a mulher perguntou, mas, você matou nossas filhas. O fantasma abaixou a cabeça, como quem carrega séculos de culpa. Não fui eu, não a verdadeira eu. Ela apontou para os restos caídos da roda gigante. Essa monstruosidade me transformou naquela bruxa. Todos ficaram imóveis, incapazes de entender. Mara continuou, sua forma tremulando como fumaça. Há décadas, eu era apenas uma babá que trabalhava aqui, antes do parque ser fechado. A roda gigante guardava algo terrível dentro dela. Uma energia, uma maldição. Os olhos dela brilharam num azul fraco. Ela me prendeu, me distorceu, fez de mim um instrumento do mal. A névoa, os desaparecimentos, tudo vinha dela. O casal, tomado pela raiva e o luto, tentou responder, mas Mara ergueu a mão. Eu não queria machucar ninguém. Eu não consegui lutar. A roda me usava. Uma lágrima espectral escorreu por seu rosto, evaporando no ar. Agora que vocês a destruíram, a maldição acabou. A névoa vai desaparecer. O mal também. O que sobrou da bruxa não existe mais. A luz ao redor dela começou a enfraquecer, como se estivesse sendo puxada por algum lugar distante. Sinto muito pelas crianças, disse ela, voz trêmula, espero que possam me perdoar um dia. Com um último suspiro de energia, o espírito se dissolveu em partículas brilhantes que subiram lentamente ao céu, como estrelas sendo libertadas. O vento voltou a soprar. A névoa que cercava o vilarejo desde a tempestade começou a se desfazer, revelando o céu limpo pela primeira vez em muito tempo. E, pela primeira vez desde o terror, todos respiraram fundo. Porque, enfim, tudo tinha voltado ao normal. Com a destruição da roda gigante, a névoa começou a desaparecer, levantando-se do vilarejo como um véu pesado arrancado por mãos invisíveis. O ar ficou leve outra vez. Os sons voltaram, e o parque abandonado deixou de parecer vivo. As pessoas da vila, cansadas e emocionadas, olharam para o céu limpo após tanto tempo de escuridão. O casal, ainda de luto, sentiu uma paz silenciosa, não era cura, mas era o primeiro passo para seguir em frente. Os espíritos das crianças, antes presos pela maldição, se dissiparam suavemente, como se finalmente pudessem descansar. Antes de desaparecerem por completo, as filhas sussurraram ao casal. Agora estamos livres. E então viraram luz. O fantasma de Mara também se desfez no ar, libertado da corrupção da roda gigante. Sua última expressão foi de alívio. O vilarejo voltou à normalidade. A névoa nunca mais retornou. A casa no penhasco ficou vazia para sempre, mas, ao contrário do passado, já não havia mais malícia nela. Apenas silêncio. O parque enferrujado foi demolido. As pessoas reconstruíram suas vidas. E, com o tempo, a história da bruxa do penhasco virou apenas uma lenda que os moradores contavam baixinho,
para nunca esquecer que a verdadeira maldição não era uma pessoa, mas a roda gigante que aprisionava todos eles. E assim, finalmente, tudo chegou ao fim.